Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo aos benfeitores espirituais que nos ajudem, que nos facilitem o entendimento, que nos dê a instrução, a intuição, a percepção, nos proporcione a reflexão necessária para que possamos estudar um pouco mais dessa obra, retirando dela, Senhor, a sua essência, que é para nós tão importante nesse processo de compreender esta ferramenta tão importante que é a mediunidade. Abençoe-nos e fortaleça-nos, Senhor. Dai-nos a certeza que juntos conseguiremos vencer os obstáculos da ignorância, do desconhecimento e das inseguranças que todos nós, de alguma forma, alimentamos ainda no campo do exercício e da prática mediúnica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós começamos no capítulo passado a falar deste capítulo 25, intitulado Oração. É tão importante estudarmos sobre a oração. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo de coletânea de preces, na preocupação do codificador que aprendêssemos a orar, já que a oração não é apenas uma oração de súplica e de pedido, mas também de agradecimento, de glorificação das bondades que a providência divina, concede-nos à nossa vida. Então ele começa a dizer para nós lemos isso na semana passada, só mesmo a nível de introdução, mediunidade e religião. Misturada à magia vulgar, a mediunidade é de todos os tempos. Nós tivemos a oportunidade de estudar isso, que a mediunidade ela é parte da própria construção da humanidade. Em todas as épocas, em todas as raças, em todos os povos, sempre houveram aqueles que tiveram, de alguma forma, em aberto este contato com o mundo espiritual, o que lhes proporcionava uma condição diferenciada entre as pessoas vulgares. Confundida entre os totens e manitus nas raças primitivas, alteia-se gradativamente e surge suntuosa e complexas nos templos iniciáticos dos povos antigos, ou rebaixada e desordenada entre os magos da praça pública. Então ela tinha dois ápices, ou ela estava reservada àqueles que conviviam, nos templos iniciáticos, ou no atendimento ao vulgo comum, ou ela estava ligada ao profetismo ou ao atendimento da plebe. Ocioso seria enumerar sucessos e profecias constantes dos livros sagrados das religiões nas épocas anciãs. Então, há um número excessivo de médiuns, todos os profetas, os apóstolos e outros que foram santificados na proposta, religiosa, por isso mediunidade e religião, todos aqueles que se destacavam de alguma forma acabaram sendo pessoas místicas, porque a mediunidade lhes dava uma característica diferenciada do ser humano comum. A cada passo nas recordações de todas elas, encontramos referências à manifestação de anjos e demônios, evocações e mensagens de seres desencarnados, visões e sonhos, encantamentos e exorcismos. Então, nós temos na própria história da humanidade uma série de contos onde
Os povos evocavam aqueles que orientavam as guerras, aqueles que orientavam a saúde, aqueles que orientavam a política. Nós temos uma série de narrações de pessoas que eram atormentadas por espíritos. Na época de Jesus, por exemplo, quantos que se aproximaram dele, trazendo consigo uma carga obsessiva, já que a obsessão nada mais é que uma ação da mediunidade a nível inferior, quando ela está ligada aos princípios mais imediatistas da matéria. Reflexo condicionado e mediunidade. Em toda a parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos templos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Então, desde aqueles amuletos antigos que as pessoas consideravam sagrados e cultuavam esses amuletos ao ponto de se acharem protegidas por estarem com ele dentro de casa ou preso à própria roupa, como os cantos hipnóticos de algumas religiões afrodescendentes que também exteriorizam um reflexo das almas que acreditam naquele tipo de manifestação e naquele tipo de orientação, faz com que a mediunidade esteja ligada a reflexos internos, íntimos de cada alma. Daí algumas pessoas sentirem-se mais atraídas a determinado culto, a determinado tipo de trabalho, a determinado tipo de exercício prático do fenômeno mediúnico. Nós conhecemos várias pessoas e até mesmo trabalhadores que já estiveram nas linhas do espiritismo que se completaram mais trabalhando nos cultos africanos. Nós conhecemos pessoas que fazem uma certa distinção a isso e acabam por se adaptarem melhor a outro tipo de orientação, que não tem nada de errado, apenas há uma resposta que satisfaz mais o espírito a partir do momento dos seus reflexos, dos seus valores, dos seus paradigmas, dos seus pontos de vista, o que nos leva a crer que não é o lugar, ou o culto, ou o nome que se denomina determinado trabalho, e sim aquilo que se faz com o coração, aquilo que se faz com amor ao próximo. Nós temos na obra Loucura e Obsessão, na psicografia de Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, um exercício de entendimento bem oportuno sobre essa questão, porque nós tínhamos na história que vem à tona naquela obra, inclusive nós temos um caso de autismo sendo tratado naquela obra, informações tão preciosas para a época que estamos vivendo, uma época onde cresce o número de pessoas que estão classificadas dentro das limitações e das várias faixas de ações que o autismo pode se manifestar, desde uma timidez um pouco mais, né, aclarada, até mesmo manifestações de violência. Ali nós temos algumas informações muito importantes sobre a história do espírito e como que essas doenças que são regenerativas, que são kármicas, apresentam. Mas temos ali também o trabalho incessante de espíritos superiores. Entre vários que ali estão, nós temos a presença do doutor Bezerra de Menezes. E talvez ele não encontrasse em outras agremiações, mesmo ditas, né, mais modernas, ou com foco no estudo, como as casas espíritas, não tinha o amor e
a psicosfera que aquela instituição promovia, dando a este e outros espíritos que ali trabalhavam condições de desempenharem o bem. A forma com que é feito, se é feito com música, se é feito com imagem, se é feito com talismã, não importa. O efeito que se traz, né? A sublimação da fé, a dedicação dos médiuns, o trabalho, o amor aos sofredores, isso sim é para nós um grande incentivo e também uma referência para que as casas espíritas fujam um pouco do intelectualismo vazio, das discussões que não levam a nada. A mediunidade precisa sair desse campo elucidativo para o campo da ação, do passe, da assistência, do atendimento fraterno, porque em todos os momentos estamos sob a ação dos espíritos e precisamos utilizar das ferramentas que cada um de nós possui no complemento de um trabalho para executar a nossa função no campo da mediunidade. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessa pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham visando a certos fins. Então, nada mais do que objetos, amuletos, suportes, muletas psicológicas. Aquilo ali desperta as ondas mentais que nós podemos despertar através do nosso raciocínio, do nosso entendimento. Então, se vamos fazer uma prece, se vamos orar, eu não dependo de uma vela, de uma imagem, de um patuá, eu dependo de um sentimento. Mas se nos meus reflexos íntimos, um instrumento desse me traz um estado mental favorável, e eu ainda não consigo, sem esse instrumento, alcançar, então que eu procure, dentro das inúmeras ofertas de cultos, aqueles que me completam intimamente. Mais vale uma pessoa bem integrada a um trabalho voltado para o bem e totalmente dispersa no trabalho que nós estudamos na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma proposta libertadora, mas nós não vamos nos libertar de uma hora para outra, ou nas palavras do próprio Dr. Bezerra de Menezes, a fórceps de conversação sem proveito, inoperante, que não faz uma transformação na alma. Então, se eu não consigo me reformular diante de uma proposta como essa, se eu não consigo elevar todos esses quesitos, esses petrechos que despertam em mim a onda mental, dificilmente eu vou conseguir uma expressão de fé a ponto de trabalhar. Dificilmente no trabalho mediúnico eu vou conseguir desdobrar da minha pequenez, das minhas dificuldades, das minhas dúvidas, porque eu estou preso ainda a pontes materiais que me ligam ao estado mental. Quando, através da reflexão, da reforma íntima, do estudo e principalmente do trabalho no bem, nós conseguirmos romper com os atavismos psicológicos que são naturais no desenvolvimento da alma, nós então vamos entrar
em estados de ondas mentais superiores com naturalidade. E aí a minha prece já não vai mais estar apoiada em nenhum tipo de muleta psicológica, e sim na minha fé, no meu entendimento, na minha vontade de trabalhar. E compreendendo-se que os semelhantes se atraem, o bruxo que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certas pessoas, a esta procura induzir a emissão de energias do mesmo naipe com que, à base do terror, assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma, sempre que não possua a integridade da consciência tranquila. O sacerdote da classe elevada, toda vez que aproveita elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo-o à produção de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. O médico que encoraja o paciente usando autoridade e doçura, inclina-o a agravar em favor de si mesmo oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos, estuantes todos nos caminhos da natureza. O professor estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona-no a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Então, ele faz uma citação da mediunidade muito grande. Por exemplo, a princípio ele cita do bruxo, né, que usa a mandrágora, né, uma planta tóxica, para nela posicionar o seu pensamento e direcionar esse pensamento mal a alguém. Toda vez que pensamos mal de alguém, estamos fazendo a mesma coisa. Independente de ter um amuleto, de ter um artefato, de ter um instrumento para direcionar. Só de pensarmos mal de alguém, estamos direcionando uma onda mental negativa do teor do nosso pensamento a alcançar esta pessoa, que pode promovê-la, estimulá-la ou desestimular para a vida. Pode promover porque, de repente, ela está num estado mental equilibrado, aquela onda vem, mas ela luta contra ela e cresce. Isso pode ser um incentivo ao seu crescimento. Mas ela pode absorver também essa onda mental e entrar num estado depressivo, porque aquelas mentes que estão pensando dela estão fazendo para ela um trabalho espiritual de origem negativa. Não é nada diferente da macumba. A macumba você faz ofertas de elementos vivos ou de elementos tóxicos, que são, na verdade, energia, que vão ser colhidos, manipulados e direcionados. Nós ofertamos essa mesma energia com o pensamento. Então, pensando mal de alguém, estamos fazendo um trabalho negativo para esta pessoa, que não permite com que ela cresça. E na maioria das vezes, essas pessoas como nós, está carente de vibrações de consolo. Então, uma energia negativa, quando bate, leva elas a estado de deficiência orgânica. E muitas tombam nas doenças fantasmas, que não se encontra uma causa, senão o pensamento enfraquecido. Quando ele fala que um sacerdote elevado consola, faz uma palestra, orienta um espírito. Naquele momento, ele produz reflexões. Ele faz com que as pessoas gerem uma onda mental equilibrada e equilibrada para o crescimento espiritual, crescimento das suas reflexões, dos seus valores,
se libertando da influência da matéria, que até então tenta nos aprisionar nos imediatismos, nas coisas mais simples, nas coisas que estão à nossa disposição. Então, essas reflexões positivas é o inverso do pensamento negativo. Promove o crescimento, promove o bem-estar, promove a pessoa para que ela amplie as suas conexões com o mundo espiritual. Ele cita em contrapartida um médico que não está no seu cargo apenas para vender receituário ou para estimular o consumo de medicamentos, já que já somos recordistas mundiais em antidepressivos, em ansiolíticos. Ele promove a mente do paciente para que ela construa um estado de saúde, para que ela, na sua própria concepção, só de passar no consultório, às vezes ele prescreve um analgésico comum, porque vê que a pessoa precisa muito mais da conversa franca do que de uma consulta apurada. E ele sai dali com aquele prescrição simples, toma aquela medicação numa confiança tão grande que vai melhorar, que vai encontrar a cura e a sua mente começa a girar, começa a criar, começa a fortalecer os funcionamentos orgânicos e ele alcança o estado de cura. Como professor, ele encerra dizendo, né, que envolve o aluno e estimula aquela mente a criar condições para que ela cresça, para que ela entenda, para que ela possa conhecer todas as disciplinas que ela ainda não domina, está facultando aquela mente um estado de crescimento, uma energia contínua. Todos esses poderes são estuantes na natureza, são ricos, são fortes, são presentes e cabe-nos conhecê-los para aprendermos a usar. Se nós já usamos eles negativamente, pelo pessimismo, pelo desânimo, pela descrença, pela falta de fé, para mim nada dá certo, eu não tenho uma perspectiva de crescimento, e aí a gente vai se limitando. Ao passo que, conhecendo essas leis naturais, ou como ele diz, essas oscilações mentais, né, e todas elas estuantes nos escaninhos da natureza, presente no nosso dia a dia, quando passamos a utilizar a nossa mente direcionada a propósitos, estamos gerando uma mudança em nós. Então, quando eu acredito que eu estou a caminho da cura, eu já estou a caminho da cura, porque a própria doença já é parte da cura. O próprio estar com o corpo limitado já está depurando um espírito que vai impregnando no corpo físico as suas deformidades, as suas dificuldades, as suas limitações. E aquele corpo físico, quando chega ao desencarne, porque não encontrou a libertação das limitações nesta vida, liberta um espírito muito mais equilibrado, porque ele conseguiu plasmar as dificuldades na organização fisiológica. Aí nós temos, por exemplo, o exemplo de Chico Xavier, que uma alma extremamente elevada tinha tantas limitações no corpo. Escolheu essa última encarnação para plasmar na equipagem física grandes dificuldades, grandes limitações, para que ele pudesse sair sem débitos, sem contas a pagar, deixar quitado o seu passado, para que ele pudesse agora não reencarnar, mas encarnar em trabalhos de crescimento espiritual. Grandeza da oração. Observamos em todos os momentos da alma
seja no repouso ou na atividade, no reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa. Reflexo condicionado é a nossa personalidade. Assistimos um programa e, ao mesmo tempo, temos uma opinião sobre aquilo, boa ou ruim. Reflexo condicionado. Uma pessoa que às vezes nos cobra um comportamento e eu não gosto. Reflexo condicionado no orgulho. Às vezes temos uma oportunidade de fazer o bem, mas deixamos para depois. Reflexo condicionado na indiferença, na preguiça. E assim nós podemos observar em nós diversos reflexos condicionados que estão voltados na nossa personalidade. Alguns a gente nem exterioriza, mas consegue mascarar com o nosso comportamento. Na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então, o reflexo condicionado é o sentimento que o espírito tem diante de todas as oportunidades que lhe surgem. Nós temos, às vezes, uma pessoa muito bem intencionada, mas que não se prepara para as funções, uma pessoa precipitada. Não é porque é espírita e tem que abraçar todos os trabalhos. Tem que abraçar os trabalhos que pode fazer com responsabilidade. Isso faz parte do equilíbrio, dizer sim, dizer não, trabalhar coerente. Nós assumimos um compromisso de uma palestra, de uma conversa sobre o Evangelho, então o estudo, a reflexão sobre o Evangelho faz parte para que a gente possa honrar este compromisso, para que este reflexo de aceitar não seja apenas o impulso, e sim a vontade de transmitir uma mensagem. E os nossos reflexos naturais, eles surgem no dia a dia, no convívio, numa conversa, num programa que a gente gosta de assistir e ver qual que é a proposta de conteúdo. É a distração, é a maledicência, é o crime. E ali a gente começa a se conhecer, até mesmo pelos programas que a gente assiste. O que nos leva a assistir? É uma forma de se encontrar como espíritos. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, uma vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então ele coloca para nós, precisamos estar atento aos nossos reflexos, porque apenas uma conduta reta, aquele que não se permite mais errar. E quando erra, é o primeiro a voltar ao caminho certo. Somente uma conduta dessa sustenta um pensamento reto. E o pensamento reto, quando ele ora, independente do seu grau de intelectualidade, se ele tem PhD, se ele tem doutorado, mestrado, ou pós-graduação ou graduação, se ele é um simples operário que não teve, às vezes, a oportunidade de estudar, mas tem um sentimento elevado, naquele momento, ele que tem a conduta reta, porque tem o pensamento reto, a sua oração é o mais elevado toque de indução, para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, o momento de oração é o momento que a gente foge da obscuridade da existência. É que a gente foge
da mediocridade do pensamento comum. A oração voltada para o alto, para uma reflexão, uma conversa com o Criador. Quando nós buscamos força, quando nós pedimos inspiração para a vida, quando nós pedimos que nos ajude na correção dos nossos pensamentos para gerar no nosso corpo físico saúde, disposição, vontade. E para que eu possa orar, talvez eu precise disciplinar, parar a minha agitação, porque a nossa agitação é uma luta constante entre manter o pensamento elevado e suportar as intempéries do dia a dia, que nem sempre temos condições de metabolizar com tranquilidade. Em algumas vezes, em alguns casos, ainda reagimos muito mais do que agimos. E isso tem dificultado com que as nossas orações transcendam, rompam com as energias mentais inferiores e busque o auxílio do bem, dos bons espíritos, para que estes possam, através da oração, abençoar a nossa vida e renovar as nossas energias. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despir-se de si mesmo, os elementos mais puros de que se possa dispor. Então, uma prece, ela é a maior onda mental que o espírito pode expressar. Porque naquele momento ele reúne o que ele tem de melhor para pedir, para agradecer, para glorificar, para abençoar, para direcionar. É a melhor onda mental que ele pode gerar. E às vezes a gente se abstém desse trabalho porque está tão envolvido com tantas propostas, com tantas oportunidades, com tantas distrações, que dificilmente paramos para orar. Paramos para lembrar dos espíritos que caíram, que tombaram nas malhas, nas ilusões do suicídio, na tristeza da depressão, na dificuldade das doenças incuráveis, que muitos estão em expiação desta atual existência e de outras, já que todas são solidárias. Aquilo que não se resgata numa vida pode ser resgatado em outra, sem nenhum prejuízo para o nosso crescimento espiritual. É importante nós começarmos a entender a oração, a conviver com os benfeitores espirituais de uma forma natural, porque eles esperam de nós este pensamento, esperam de nós a nossa oração, esse momento onde a gente troca vibrações para unirmos esses dois mundos que já, de certa forma, caminham extremamente juntos. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Filosoficamente é belíssimo, chega a ser poético, mas é uma realidade que o espírito André Luiz traz para nós, aliada à higiene do espírito. E o que é uma higiene do espírito? É o espírito surgir limpo, limpo das impurezas, limpo das indisciplinas, das
escolhas infelizes, das dificuldades que ele mesmo alimenta pelos seus reflexos inferiores. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, potencializa as ondas mentais, faz com que elas tenham um alcance muito grande, e nesse alcance a reciprocidade da ação dos espíritos. Equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora, principalmente com o avanço da ciência, da medicina, da farmacologia, além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que o defendem da intromissão indébita de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade. O homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução, para mais ampla eficiência, com antibiose ou atuação bacteriostática, levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras na vanguarda dos processos imunológicos. Então, nós temos um grande crescimento das ciências voltadas para a manutenção da vida. Medicações que a todo instante estão sendo desenvolvidas, evitando que as infecções microbiológicas possam vir causar algum desequilíbrio para a nossa vida. É possível, então, coibir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as riqueticioses, a citacose, as infecções pulmonares e urinárias. Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica, em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Nós conseguimos conter todas as infecções microbiológicas. Temos medicações praticamente para tudo, mas não temos uma medicação para a mente, a não ser a elucidação de toda a sua força natural. Tivemos oportunidade de estudar nessa obra a questão da hipnose. E a cura pela hipnose se fez através de uma autocura. O hipnotizador levou o hipnotizado a construir uma onda mental restauradora. Ele não implantou essa onda mental. Ele deu ao hipnotizado condições de construir através da reflexão, da orientação que ele fez, e o hipnotizado foi construindo uma onda de cura, de equilíbrio, de bem-estar, que lhe facultou uma melhora extraordinária. Assim é a questão da nossa mente. O que nós estamos fazendo agora é a construção de uma energia restauradora, para que a gente não pense mais em doença, não pense mais em limitação, pense em oportunidade, em crescimento, em ligação, em alterar reflexos naturais, seja o reflexo da intolerância, seja o reflexo da impaciência, porque todas essas atitudes que não elevam o espírito denigrem a matéria. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva do pensamento, de pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios
a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de acesso. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. É imperioso, olha a palavra que ele usa, que se eduque. E educar é tentativa e erro, até que se domine a lição. No que tange à saúde, à manutenção do corpo e no que se refere à aquisição de conhecimentos, perdão, utiliza a consulta a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. É natural dessa forma se valha da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, por meio do influxo das energias renovadoras que se incorporam espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condições mais nobres com as quais se coloca em relação. A oração nos promove uma vida mental superior, a expressar-se nas nossas expressões, em palavras, em atitudes, em ações, nas nossas expressões reativas, como somos tratados quando alguém às vezes nos fala de forma agressiva, o nosso comportamento, o nosso respeito ao próximo, o nosso carinho com as pessoas que ainda não compreendem aquilo que compreendemos, o nosso respeito àqueles que estão sobre responsabilidades administrativas, independente de quem seja o nosso pedido para que eles estejam amparados pelas leis que governam as nossas nações no campo espiritual, essa transformação, fugindo do fundamentalismo, é imperioso para que os bons espíritos encontrem em nós condições para atuarem. Prece e renovação. Na floresta mental, olha o termo usado, né? Floresta, em que avança o homem, frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo-o à fadiga e à irritação, sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas de desencarnados, em posição de angústia que lhe partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados que lhe respirem o ambiente. Então, além dos desencarnados, nós temos os encarnados, que partilham conosco a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas funções, e todas essas mentes irradiando também seus reflexos naturais, condicionados. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe ideias transformadoras do espírito, benevolente e amigo, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Então, todos os momentos difíceis, a oração é para nós uma forma de se elevar daquele meio doentio para expressar para essas mentes que não têm o hábito de orar a condição, né, que também podem fugir dessas atitudes imediatistas, pessimistas, que não promovem o crescimento do espírito.
Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pelo qual, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado pelo seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos que vem a ser o bem de si mesmo. E para a gente fechar esse capítulo, mediunidade e prece. A mediunidade na ordem superior da vida esteve sempre associada à oração, na ordem superior da vida, para converter-se em instrumento na obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios, hindus, chineses e persas, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece expressando invocação ou louvor, adoração ou meditação é o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos, e igualmente em prece, seja às margens do Genezaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio do Getsemane ou nos braços da cruz, o Cristo revela, na oração, o reflexo condicionado de natureza divina suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então, se nós precisamos de um intermediário para nos ligar à fonte divina da vida, este intermediário é o recolhimento, é a prece, não feita pela memória das palavras repetidas e decoradas, mas pelas emoções mais íntimas dos corações que começam a vencer a si mesmo. Assim nós terminamos esse capítulo belíssimo, que é uma proposta de transformação das nossas ondas mentais, principalmente na correção de nossos reflexos condicionados, através da atitude de prece, da reconstrução do nosso convívio com o Criador. Então vamos agradecer a Deus este momento. Senhor Jesus, mestre e amigo, toda vez que estudamos sobre a prece, entendemos o quão distante estamos desta convivência tão natural que o Criador espera de nós. Às vezes formulamos palavras tão elaboradas, mas vazias de sentimentos, ou nos colocamos em posições como se a posição expressasse uma humildade que as almas ainda não alcançaram. Permita, Senhor Jesus, que estes ensinamentos sejam para nós uma luz a fortalecer as nossas convicções e a nossa união com nosso Pai Celestial. Ajude-nos a compreender mais, para errarmos menos e ampliar-nos as nossas condições de usar os recursos estuantes da natureza que aguardam a nossa condição mental. Ampare, Senhor, o lar cristão Paulo de Tarso, para que receba nesta noite de reflexões o nosso pensamento positivo de carinho, de amor, de trabalho, de compreensão, de paciência, para que os nossos companheiros que lá estão, que também são usuários dessa energia espiritual fecunda que é a prece, possam, nesta noite,
sintonizar com as energias superiores, renovando-lhes a fé, a esperança e a compreensão no nosso Pai Celestial. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse estudo, nessa reflexão. Na próxima semana estaremos no último capítulo dessa obra. Que Deus nos abençoe e continue conosco.